A palavra direta de hoje é sobre a votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, no mesmo dia em que o nosso povo sofria a dor da perda de muita gente querida, os jogadores, os repórteres e dirigentes da Chapecoense. Um dia de dor, um dia de pranto, mas de alguma coisa que a gente não tinha controle, não tinha domínio. Um avião caiu e as pessoas acabam morrendo, é um sofrimento muito grande. Mas naquele dia, mais uma coisa caiu. Caiu a moral da Câmara dos Deputados. Caiu a dignidade. Pastor, já caiu há muito tempo. Não, eu sempre acredito que tem gente boa em todo lugar. E acredito que tem muita gente boa na Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, a grande maioria dos deputados votou nas 10 medidas contra a corrupção, de 10 medidas propostas pelo Ministério Público. Sabe quantas foram aprovadas? Apenas 2. De 10, 2. E para piorar, além de não votarem todas as medidas, para piorar, eles fizeram lá dentro que cria um crime de abuso de autoridade para o Ministério Público, para os juízes, mas de uma forma assim muito aberta, muito questionável, o que realmente é abuso de autoridade. E para piorar, esse abuso de autoridade, ele é criminalizado, ou seja, deixa eu ser prático aqui. Se, por exemplo, um juiz, ele tem uma denúncia e ele resolve fazer uma busca e apreensão numa casa ou no escritório. E ele vai até lá, vai lá a polícia, pelo mandato desse juiz. Quando chegou lá, não encontraram nenhuma prova, não encontraram nada. Por quê? Porque quem faz coisa errada também sabe esconder, né? Nem tudo fica às claras. Aí ele não conseguiu provar nada com aquela investidura. O que acontece é que a pessoa pode falar assim: passei um constrangimento, passei uma vergonha, e agora ele entra com uma ação contra o juiz. O juiz não fez corrupção, o juiz não roubou, o juiz recebeu uma denúncia. E ele, esse juiz, interpretou que seria bom fazer uma busca na casa da pessoa. Ele está no ofício do trabalho dele, mas aí ele não conseguiu provar que a pessoa roubou, fez alguma coisa errada. Quando ele tem um processo contra ele, o juiz agora vai constituir um advogado para defendê-lo. Ele que estava julgando, agora tem que se defender. E aí ele tem que pagar um advogado para defendê-lo. E ele vai criando um elo de dependência de outras pessoas. Ele já começa a não ter tanta independência quanto o juiz precisa. E aí agora o advogado vai julgá-lo, vai defendê-lo, e aí ele continua trabalhando. E aí agora, vamos dizer que ele resolva conversar com alguém, mas tem que ser naquele dia. Porque ele não quer que aquela pessoa converse com uma outra pessoa antes, depois de hoje. Ele quer conversar com essa pessoa hoje, antes que essa pessoa converse com outra. Então ele agora chama coercitivamente, ou seja, vem para cá agora, porque é um indício de uma coisa muito séria. Ele interpretou assim, ele acha que é importante falar hoje com aquela pessoa. Aí a pessoa vem e de repente não conseguiram provar nada ainda contra a pessoa. Ou então já até tem algumas provas, mas ainda não está no tempo adequado de julgar e de dar uma sentença. O que pode acontecer? A pessoa vai e entra com uma ação contra o juiz. O juiz constitui um advogado para defendê-lo. Pensa comigo. Daqui a pouco esse juiz tem 60 processos. Sabe por quê? Porque todo mundo que foi investigado, em algum momento vai achar que houve abuso de autoridade. E simplesmente vai fazer o quê? Vai chegar e vai entrar com uma ação. E o corrupto, então, ele tem dinheiro de sobra para fazer isso. E o corrupto
tem dinheiro para constituir um advogado top, um advogado muito bom. Aí o juiz, daqui a pouco, não tem nem mais dinheiro, porque ele não tem dinheiro agora para poder se defender. O que vai acontecer nisso, querido? Nenhum juiz vai mais fazer nada. Nenhum promotor do Ministério Público vai fazer mais nada. Por quê? Porque quem vai encarar um poderoso lá de Brasília? Quem vai encarar alguém que tem suas inserções no poder há 20 a 30 anos? Quem? Quem vai pedir a prisão preventiva de um empresário riquíssimo que roubou bilhões do nosso país, se ele corre risco de daqui a pouco ter uma equipe de advogados indo contra ele? E para piorar, não é apenas para ele ter uma multa ou para ele ter uma queda na avaliação dele, que depois ele não seja promovido, não. Ele é considerado um criminoso. E aí, pelo ato, pelo seu ofício, esse juiz, esse promotor, esse procurador poderia ser preso por 2 a 5 anos, 5 anos de cadeia. Sabe o que aconteceria? O juiz Moro, por exemplo, que fez algumas coisas que os corruptos julgam abuso de autoridade, o Moro já estaria preso. Porque poderia alguém acatar o julgamento de que ele realmente abusou de autoridade. Agora, o corrupto que ele está investigando, esse corrupto estaria solto. Nós estamos invertendo tudo. Que absurdo! Todos os deputados que votaram contra as 10 medidas e que votaram uma mordaça para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, todos eles erraram contra o povo, na minha opinião. Erraram contra o povo. O povo saiu prejudicado. Nós estamos agora correndo um sério risco. Sabe de quê? De todo mundo da Lava Jato entrar com um monte de processo contra procurador, contra juiz e parar a Operação Lava Jato. Nós precisamos ter o seguinte entendimento: nós não podemos criminalizar uma questão hermenêutica. Um juiz interpretou de que deveria fazer alguma coisa, é o ofício dele. Numa segunda instância, um outro interpretou diferente, interpretação dele. Numa terceira instância, um outro interpretou de outra forma ainda. Então, por exemplo, eu posso prender uma pessoa se eu sou um juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância pode dizer permaneça preso, e quando chega lá no último tribunal, lá na terceira instância, num Supremo Tribunal, lá pode-se dizer não, essa pessoa não tem que ficar presa não. Aí eu vou para a cadeia porque eu interpretei os fatos todos e julguei que deveria ser preso? É justo que um juiz vá preso por causa disso? Queridos, esses deputados acabaram com as 10 medidas contra a corrupção. Eu não sei que interesse tiveram de fazer isso. Foi um erro. E eu queria pedir a você, que é eleitor, fique de olho no voto do seu deputado contra a corrupção. Agora são os senadores. Fique de olho. Nós temos 3 senadores no estado do Rio de Janeiro. 3. Romário, Crivella, que vai assumir como prefeito, vai entrar alguém no lugar dele, e Lindenberg. O que cada um agora vai decidir? Eles vão votar a favor do povo e do combate à corrupção, ou vão ficar com esse discurso que tem muito abuso no judiciário e vão com esse discurso, que isso é discurso, isso é desculpa. O que está sendo votado é corrupção. Quer fazer uma lei, quer discutir responsabilidade de juiz, tal, faz isso. Agora, não emperre o combate à corrupção. O que você vai fazer em relação aos 3 senadores da República que nós temos no estado do Rio de Janeiro e em relação ao seu estado, você que é de outro estado? Nós vamos aceitar que esses homens façam algo pelo povo ou vamos aceitar que esses homens que nós oramos por eles, torcemos por eles, façam alguma coisa contrária ao povo? Bem, o voto de um deles já foi declarado quando Sérgio Moro foi no Senado. O voto de um deles já foi declarado.
o voto de mais 2, nós vamos apurar. O que votou, que vai votar contra Lava Jato, Sérgio Moro, combate à corrupção, algum motivo deve ter. Que você avalie e que você não jogue fora o seu voto. Acabou a mamata. Acabou a esperteza. O povo não aguenta mais. Nós queremos justiça. Pastor, você é pastor. Está falando isso por quê? Sabe por quê, querido? Porque a igreja tem papel de justiça. Eu, como pastor, vou no hospital e eu vejo lá uma senhora com ferida na perna e não tem gaze para botar na perna da mulher. Eu vou, às vezes, tem um acidente, eu vou no pronto-socorro e chego lá, vejo num corredor um monte de gente gemendo de dor e não tem remédio para eles. Eu vejo um professor que trabalhou o mês inteiro, chegou no final, ele é um professor estadual, no final do mês ele vai ganhar o salário dele para pagar as contas dele e ele não recebe, porque o Estado foi tão roubado que não tem dinheiro para pagar o salário dele. Aí sabe o que acontece? Ele tinha feito a prestação. Essa mulher, professora, fez a prestação. Ela comprou uma geladeira financiada, que não tem dinheiro para comprar geladeira de uma vez só. Agora, o nome dela está no SPC. Agora, ela foi considerada o quê? Devedora, inadimplente, caloteira. Sabe por quê? Porque ela trabalhou o mês inteiro e tudo que ela produziu para o Estado foi tão roubado que não sobrou para ela que trabalhou. É justo? É justo? Nós estamos preocupados com abuso de autoridade ou nós estamos freando? É interessante. Por que será que todo mundo da Lava Jato votou nas 10 medidas do jeito que foi aprovado? Por que será? Por que será que todos que foram citados no mensalão votaram nas 10 medidas desse jeito? Ah, pastor, mas eu conheço um deputado, homem de bem, que votou junto com eles. Pois é, muito triste isso. Votou junto com aqueles que nós sabemos que roubaram a nossa nação. Que tristeza. Acabou aquela coisa de fazer lá em Brasília e achar que ninguém aqui está sabendo. Todos nós estamos acompanhando passo a passo. Agora, ou defende o povo, ou Deus dará um destino a cada um. Que Deus nos abençoe. Amém.